Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos então à oração no dia de hoje e logo em seguida a oração à palavra, que tem como tema Não viva de promessas vazias. Mas antes de nós começarmos a oração do dia de hoje, eu gostaria muito que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevesse, ativasse o sininho para receber as postagens e deixe o seu like. Oremos ao nosso Deus e em seguida a palavra. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos de novo reunidos, juntos com os nossos irmãos internautas, aqui do canal Uma Visão Além, onde juntos, meu Deus, nos reunimos para interceder e clamar pelas vidas das pessoas, pela Tua igreja na terra, apresentar todos os homens, porque é um desejo que todos os homens cheguem ao conhecimento de Deus. A Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte e na perda do pecador. O Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. Senhor, neste momento em que nós clamamos pelo Teu nome, Pai Santo, quantas pessoas e quantos irmãos e irmãs se encontram enfrentando batalhas, pelejas, labutas, guerras terríveis. Porque o mundo, Senhor, que estamos vivendo é um mundo de violência, é um mundo de guerras, de inseguranças, um mundo envolto em tantos problemas como pandemias. Mas só o Senhor é Deus para dar a todos nós aquilo que tanto almejamos, a paz tão almejada. E a paz, ela só se encontra no Senhor Jesus. Não existe paz distante de Cristo. Não existe salvação distante de Cristo. Todo o processo de paz somente em Cristo Jesus se encontra. É por isso que nós Te louvamos de todo o nosso coração. Pai Santo, Pai de amor e de justiça, que a Tua palavra, Senhor, traga conforto aos corações sedentos, traga paz aos corações famintos. Santíssimo, eu intercedo por todos, por Tua igreja, por aqueles que são ministros do Evangelho, os que pregam, os que estão na liderança, aqueles que ensinam a Tua palavra. E apresentar também, ó Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que estão em outras nações, fazendo a obra missionária, ganhando almas em várias nações do planeta Terra. Quantas pessoas, quantos angustiados, amargurados, desesperados, porque as lutas do dia a dia têm sim sufocado pessoas, sufocado vidas. E somente o Senhor é que tem o poder para transformar, para nos revestir do poder de Deus. Porque a guerra, como diz Paulo, não é a guerra contra a carne, não é a guerra contra o sangue. A guerra são contra os demônios, são contra potestades, são contra principados. Então nós não guerreamos uns com os outros. Existe uma batalha, ela é real, nós sabemos, mas é uma guerra no campo espiritual. Desperta a Tua igreja, desperta os que dormem, acorda aqueles que estão desanimados, levantai os abatidos na fé, porque estamos vivendo dias assim terríveis, dias cruéis. Mas neste momento eu quero interceder por aquele que se encontra enfermo, no leito de uma enfermidade, no leito de dor, em uma maca de um hospital ou na sua própria casa. Quero interceder por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, emocionais, casais prestes a serem destruídos. São por estas vidas que nós clamamos e imploramos, meu Deus, o Teu socorro, a Tua providência, o Teu perdão,
porque o perdão está em Cristo, a cura está em Cristo, as bênçãos estão em Cristo Jesus. Ó Deus de bondade, renova-nos aquela fé de outrora, renova-nos aquela confiança de outrora, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Eu quero crer no poderio do nome de Jesus, eu quero crer no transformar de Jesus, no agir de Jesus. A Bíblia diz: clama em alta voz e não te detenhas. Ó Deus tremendo, ó Deus de bondade, olha para este lar que falta o pão, que a despensa está vazia, Senhor, porque nós estamos vivendo num país, Senhor, em que há muitas desigualdades, num país em que o desemprego é altíssimo, a violência, Senhor, e tantas outras coisas. Pai Santo, eu te apresento os presídios onde estão aquelas vidas daqueles que estão desorientados, criminosos, traficantes, homicidas, mas são almas importantes para aquele que vive e para aquele que reina. Ajuda-nos a vencer as batalhas internas, as batalhas cruéis. Ajuda-nos a vencer as grandes pelejas da vida. Porque nós bem sabemos, papai, que só o Senhor Deus pode e tem o poder para nos dar vitória. Só o Senhor Deus é que tem o poder para nos revestir, para nos fortalecer, para derramar em nós a bênção da cura, do milagre. Pelejas, Jesus querido, peleja sim por todos nós que clamamos pelo Teu nome. Ajuda-nos a perseverar, a continuar na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos com os nossos corações focados na presença santa de Jesus. Bendito Deus, maravilhoso Pai. Às vezes nós não sabemos como pedir, às vezes nós não sabemos como clamar, como te buscar, mas o Espírito de Deus conhece os corações. O Espírito de Deus sonda os corações. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Eu quero apresentar as autoridades do nosso país, as autoridades de outras nações, os homens que comandam as nações, para que eles tenham um olhar para o mais pobre, para o mais necessitado. Ó Deus de bondade, ó Deus de verdade, Senhor, ajuda-nos a crer na Tua palavra, a vivermos um evangelho vivo e não um evangelho, Senhor, de fachada, a guardarmos a fé como se deve guardar. Olha para esse pai que está passando com lutas com seu filho. Olha, meu Deus querido, para esta mãe que chora por este filho que vive momentos terríveis, momentos cruéis. Ah, Senhor da glória, a Deus que fez os céus e a terra, ó Deus Criador do universo, porque operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus, quem pode agir? Deus vivo, Deus de bondade, eu te apresento esta pessoa que vive com fobias, com medos. Que esses medos sejam repreendidos na vida desta pessoa, retirados, removidos, no nome de Jesus. Esta pessoa que está trancada dentro de um quarto, depressiva, oprimida, seja liberta em nome de Jesus. Porque o Senhor quer que nós o adoremos. Louvai ao Senhor todos os moradores da terra. A Tua palavra diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Invocarmos o Teu nome, ó Pai, enquanto Tu estás perto. Jesus nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que nos leva a esse encontro vivo
com Jesus. Por isso, eu te louvo, te engrandeço, te magnifico. Senhor, este lar, esta pessoa que está orando com os seus joelhos dobrados comigo agora, pedindo socorro, pedindo a providência divina, crendo no milagre. Os nossos irmãos do Nordeste, do Sul, do Sudeste, aqui do centro, aqui da região Sudeste, lá da região Centro-Oeste, irmãos e irmãs que oram conosco ali da Europa e também dos Estados Unidos. Eu te apresento a obra das missões em todo o continente africano, no continente europeu, ali no Oriente Médio, onde está a nação de Israel. Eu te apresento a obra das missões em toda a Ásia, meu Senhor, e também na Oceania. Levanta homens e mulheres para ganhar almas para ti. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Nos ensina a termos a humildade, um coração quebrantado. Nos dá caráter, Senhor. Formata em nós caráter de homem de Deus, nas minhas irmãs o caráter de uma mulher de Deus, sem a hipocrisia, sem o fingimento, mas clamando pelo nome vivo do Senhor, clamando pela graça do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Ó Deus, aos enfermos que haja cura, e aos doentes, aos feridos, porque a cura vem de ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu quero dizer no dia de hoje, para que você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Não viva de promessas vazias, é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus ensinou, queridos, que é uma tarefa difícil para os crentes cultivar e manter relacionamentos fortes e de amor. Aqueles que têm atitude de misericórdia de Jesus devem demonstrá-la. Se isso não acontecer, meus amados, a adoração pessoal dessas pessoas será afetada. Então nós devemos nos certificar que não estamos cegos ou afastados de ninguém a quem Jesus chama de nosso irmão. A raiva e o sentimento de desprezo em relação ao próximo devem ser esquecidos, se quisermos ter um relacionamento com eles que seja de agrado do Senhor. O texto bíblico de referência do nosso estudo é Mateus capítulo 5, verso 3 ao verso 4. Eu sei que esse texto ele não está colocada na nova aliança, porque a nova aliança, a graça, ela nasce lá na cruz, quando Jesus morre, aí o véu se rasga, então fica para trás o Velho Testamento, o Velho Concerto, e agora a gente vem com um testamento novo, um mandamento novo, a graça, que nos é ofertada por Jesus. Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 3 até o verso 10, ele está vivendo a lei, mas ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o que nós vamos aprender num texto como esse, né? Da bem-aventurança. Não viva de promessas vazias, é você viver flertando, sabe, com coisas que não são verdadeiras. Nós vivemos hoje, queridos, em meio a um caos, no sentido de que as pessoas, elas creem em coisas vazias.
Então, nós temos que viver por fé. E a base para nossa fé é a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz, nos ensina, nos afirma de forma categórica que o homem ele foi criado do pó da terra e que a imagem de Deus ele foi feito. E a mulher, Deus a criou tirando da costela de Adão. Deus já tinha o homem feito, então ele não vai fazer um outro. Ele tira da costela e faz a mulher. E a Bíblia nos diz que o Senhor plantou o jardim do Éden e colocou o casal no jardim do Éden. Não havia morte, o homem não envelhecia, o homem era puro, não tinha malícia, não havia o pecado. Mas ali Deus disse àquele casal que de todas as árvores daquele jardim eles podiam comer, mas tinha uma específica que Deus disse para não comer, porque se comesse morreriam. Principalmente a morte espiritual, que é uma das mais trágicas, porque é aquela morte que nos afasta de Deus. E aí a Bíblia nos ensina que Adão e Eva eles pecaram, eles comeram do fruto, desobedeceram. Aí vem as consequências de todo um mundo de pecado. A morte física, que é voltar ao pó. A morte espiritual, que para mim é a pior de todas, porque é aquela que você não sente mais Deus, não tem contato com Deus. Então tem pessoas vivendo de promessas vazias. O Evangelho, queridos irmãos internautas, não é para nós ficarmos ricos, para nós ficarmos abençoados financeiramente. Isso é uma promessa vazia, isso é uma falácia que vem da teologia da prosperidade. Podemos ficar ricos? Sim, podemos. Estudando, trabalhando, buscando conhecimento. Aí você consegue fazer os seus investimentos, aplicar bem o que você ganha, o seu dinheiro, e ficar rico. Isso não tem pecado. Então, as promessas vazias que são feitas hoje no meio evangélico, no meio gospel, são promessas em que Jesus não fez. A primeira promessa que você vê vazia é que a Bíblia nos deixa bem com clareza, para nós buscarmos o reino dos céus, porque as demais coisas ele vai nos acrescentar. Então, quando o homem ele pecou, ele ficou destituído da glória e da graça de Deus, está lá em Romanos. Então se fazia necessário um sacrifício de alguém que não tivesse pecado, e Jesus é essa pessoa que fez esse sacrifício por nós. Foi para a cruz, foi pregado no duro madeiro e nos deu o direito à vida eterna. Então, meu amado e minha irmã, meu amado e minha amada irmã, a promessa feita por Jesus é que aquele que receber Jesus, quem crer, esse crer está condicionado à obediência à palavra, a guardar a palavra, viver a palavra, rejeitar, dizer não para o mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Por que ele coloca o verbo no futuro, será? Porque você tem todo um percurso que você pode no meio do caminho desistir. Não quero mais viver assim, quero curtir o mundo. Então será que você pode ou não terminar bem. Então a única promessa que não é vazia é a promessa do céu conquistada na cruz, desde que eu vá até o fim. Então nós estamos vivendo às vezes de muitas promessas vazias, de bênção disso, bênção daquilo, e as pessoas vão sendo enganadas e se deixando enganar. Então Jesus ensinou que é uma tarefa difícil para os crentes é cultivar e manter relacionamento forte de amor. Então, por exemplo, respeitar o teu próximo, amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. Há muita discussão, contendas entre irmãos na igreja. Há muita soberba imperando no meio do povo de Deus. Tiramos pela liderança no Brasil. Lideranças que não agem como agia a igreja primitiva, faziam assembleia para tomar decisões. As decisões agora é de um grupo seleto, que chamam aquele grupo que dirige as denominações, né? O grupo que domina a denominação A, tem o pastor presidente, o vice-presidente, o secretário, o diretor disso, o diretor daquilo, e este grupo decide tudo, não é a igreja. Então, a gente vive de promessas vazias. A igreja ela é pautada na palavra. A igreja de Cristo, saídos para fora. Por isso que aqui, bem-aventurados pobres de espírito, não é aquela pessoa arrogante, soberba, é aquela pessoa humilde, quebrantada. Bem-aventurados que choram,
Não é a pessoa que está lá no pecado chorando, é aquele que chora, querendo ver o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é um fruto do Espírito que você tem que cultivar na sua vida. Ser uma pessoa mansa para não ferir ninguém, não machucar ninguém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Nós vivemos num mundo de injustiças. Os governantes, empresários, pessoas, né? Só que a injustiça, um dia ela vai se deparar com a justiça de Deus, de onde todos vão passar perante o tribunal de Cristo. Então, nós temos fome e sede de justiça, da justiça dos céus, mas nós seremos fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Se compadecer da situação do outro. A Bíblia diz que a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Então Ele é misericordioso. Você peca hoje, peca amanhã, escandaliza hoje, amanhã, 20 anos escandalizando, e Deus sendo misericordioso, te dando chance de arrependimento, sendo bondoso, compassivo, manso, esperando a tua decisão. Isso é misericórdia. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo é ter o coração sem mágoa, sem mancha, sem ira, sem ódio. Quantos casais que vivem em pé de guerra, com o coração sujo, sabe, um desejando a morte do outro, um desejando se livrar do outro. Quantos irmãos que se odeiam no meio do povo de Deus, corações enegrecidos pelo pecado. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os pacificadores? É aqueles que pacificam as guerras, conversam com amor, aconselham com amor. Às vezes pessoas chegam desesperadas, pessoas chegam para você precisando de um conselho, estão a ponto de explodir, você vai pacificar aquilo, agir como Jesus agiria. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, aqueles que não toleram a injustiça, aqueles que não toleram a mentira, a corrupção dentro do seio da igreja. Somos perseguidos, mas bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Então, querido irmão e querida irmã, sabe, não viva de promessas vazias. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Primeiro examine como a sua vida está. Tem sido um verdadeiro adorador, um homem de Deus, um servo de Deus por excelência? Tem estado na posição que Deus realmente quer que você esteja? Tem guardado a palavra de verdade? Não viva de promessas, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, querido, vamos raciocinar. Promessas é aquela que Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou para o meu pai vos preparar lugar, porque onde eu estiver, vós estejais também. Isso é promessa. E aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. São promessas verdadeiras de vida eterna. 1 Coríntios 15:50. Nisto que é mortal vai se revestir da imortalidade. Nisto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Que é o corpo de glória. Isto é promessa. Nós temos que começar a observar aquilo que é do porvir, da vida eterna, do morar no céu. E não ficar, irmãos, enganado com essas falácias, prosperidade disso, prosperidade daquilo. Não, tudo isso corrói. Eu vou ganhar um carro importado, irmãos. Você tira da loja, ele não tem o mesmo valor. Irmãos, eu estou ganhando uns 70 milhões de dólares por ano. Amanhã o dólar desvaloriza, teu dinheiro não tem valor. Porque tudo aqui é perecível. Agora, vamos ficar com as promessas verdadeiras. Jesus nos deu a promessa de morarmos no céu. Guarde esta palavra no teu coração. Quando você estiver na igreja, querido, não viva de promessas vazias. Olha, Deus está fazendo isso. Não, a maior promessa é vida eterna. É morarmos com Cristo. É termos uma vida com Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde no dia de hoje.
Graça e paz.